Então domingo a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas hoje, essa questão do quem arrisca não petisca, é que eu vi muita gente assim que está tentando se renovar, está tentando inovar, né? Inovar é você fazer as mesmas coisas com o que você tem de maneira diferente. E renovar é literalmente acabar com tudo e começar do novo. Tem coisas na minha vida, e eu acredito que isso na sua também, que você está inovando, né? Você está pegando e reposicionando algumas coisas. E tem coisas na sua vida que você falou, quer saber, eu vou começar do zero, isso aqui para mim deu já, é uma outra, nossa, isso aqui acabou. Esse dia eu estava conversando com um rapaz que trabalha com móvel, ele falou que tem vendido muito sofá, muito colchão. Por quê? Porque as pessoas começaram a usar mais e viram que aquilo ali não estava bom. Estava bom à distância, mas toda hora você sentando no sofá, toda hora você dormindo numa cama, e isso aí foi uma renovação. Mas tem pessoa que mudou de sofá de posição, lá em casa nós mudamos um sofá de posição. Então esse período, ele trouxe para nós algumas coisas para arriscar. Algumas coisas que de repente estavam guardadas. Tem um irmão aqui da igreja, que ele trabalhava numa empresa, já estava há muito tempo, e ele foi mandado embora. E porque ele foi mandado embora, ele acabou tendo coragem de começar um negócio. E acabou que Deus me deu uma graça de conectar ele com uma pessoa, e aquilo ali virou uma chave na vida dele. Então tem muita gente também que ele arriscou. Ele arriscou. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que está com dinheiro aí e fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Você vai devagar com a mensagem aqui, mas talvez você vai ter que arriscar. Por quê? Vamos ler para a Bíblia. Lê comigo em 2 Reis, coloca aí, capítulo 7, versículo 3. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, versículo 3. Diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Versículo 8 agora. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes. E foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e os esconderam. E a esconderam. Preste atenção nisso. Tinha acontecido que leproso não poderia estar perto de ninguém. Existiam cidades próximas às cidades que era só para pessoas leprosas. Lá eles viviam, lá eles recebiam comida. Só que teve uma hora que esse arraial do Sírio, ele sofreu um embate, ele sofreu uma luta. Só que eles não estão sabendo como que está aquilo ali. E aí eles chegam num determinado lugar e olham um arraial. Falam assim, vamos ali? Eu falo, não vamos não. Não vamos não, porque se a gente chegar lá, eles vão nos matar. Então, mas eu estou sabendo que ali teve um problema. Será que tem gente ali? Será que não tem gente? Eu não sei, eu não vou não, eu estou com medo de ir. Aí alguém, né, eu estou conjecturando aqui, alguém disse assim, pessoal, peraí, nós não temos o que comer aqui, nós não temos condições de ir para nenhum outro lugar, então das duas uma, ou a gente morre aqui, que é certeza que vamos morrer, ou vamos arriscar. A gente desce no arraial do Sírio, se tiver alguém lá e nos matar, fazer o quê? A gente já vai morrer. Mas vai que alguém nos deu o que comer, vá que alguém nos deu o que beber, vá que não tem ninguém lá, e a gente vai se dar bem. Aí eu falo, poxa, que é verdade. Então vamos morrer, né? Aquele famoso, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Vamos lá. E quando eles vão, não tem ninguém.
Eles entram numa tenda, come, bebe, pega ouro, pega prata, pega um monte de coisa. Aí eles vão em outra tenda, aí bebe, come, pega ouro, pega prata, esconde. E depois, se você continuar lendo, seria legal você ler, ele vai chamar até outras pessoas. Ele vai até chamar outras pessoas. Ó, tem um lugar lá que eles já guardaram o dele. Ó, tem um lugar lá que está abandonado lá, você pode chegar e se deliciar lá. Então, o que eles fizeram? Eles arriscaram. Um tempo como esse que nós estamos vivendo é um tempo muito complicado quando você fala a palavra arriscar. Mas deixa eu te inspirar numa coisa. Você precisa aprender algumas lições com esse cara aqui, com esses 4 caras aqui, porque senão você vai ficar esperando o melhor momento. Veja só, eu já estive em conversas que a pessoa disse assim: hoje tem que ter muito cuidado para fazer negócio, porque, principalmente, porque um discurso legal, só que ele está numa posição estável. Mas se eu voltasse a vida dele 30 anos atrás, ele estava quebrando, estava devendo em banco, ele estava todo arriscado. Só que quando você chega num nível de estabilidade, você tem um discurso legal, mas esse discurso, ele tem 2 caminhos. Ele tem um discurso porque não quer que você sofra, talvez por aquilo que sofreu. Eu, por exemplo, quando eu tinha, alguns tempos atrás, o meu discurso era para ninguém sofrer. Você vai plantar uma igreja, tem que ter cuidado, porque não sei, às vezes você vai montar um negócio, mas tem que ter cuidado. Por quê? Porque eu tinha atravessado um momento que eu arrisquei tudo, eu não arrisquei pouco, eu arrisquei tudo, e graças a Deus deu certo. Então, num período, eu não queria que ninguém arriscasse, eu não iria arriscar, fiz votos a Deus para não arriscar mais. Só que isso daí limita Deus. Isso aí limita o que Deus quer fazer na sua vida. Não é porque você passou por um desemprego que nunca mais você vai ter emprego. Não é porque você teve uma crise amorosa que nunca mais você vai ter um novo amor. Não é porque um casamento acabou que nunca mais você tem direito de ser feliz. Calma, calma. Talvez num primeiro momento vai ser complicado. Igual tem pessoas que sofreram numa igreja por algum tipo de situação ou se decepcionaram. É claro que talvez por um período a pessoa fique meio assim com a igreja. Mas espera aí, você não pode viver a vida inteira só esperando a morte. Eles romperam com isso daí. Eles falaram: cara, a gente vai morrer. Agora eu não vou morrer aqui olhando para o céu. Eu vou arriscar alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa. Agora também não quero que você que está aí na internet, nem você que está aqui dentro, vai sair daqui e vai assim: o pastor falou que eu tenho que arriscar mesmo. Calma aí que tem um ensino, tem um princípio. Eu vejo hoje, o pastor Alexandre para começar uma igreja lá em Jacareí. Se fosse há anos atrás, eu sofreria, pastor Alexandre. Eu ficaria assim, sem dormir, falei: meu Deus. Hoje não. Por quê? Porque eu entendi que existem coisas que fazem parte da vida. Por mais que a gente não queira sofrer, por mais que a gente não queira arriscar, quem cresce, amado, deixa eu te explicar uma coisa. Isso aqui é um negócio que a gente tem que romper. Quem cresce em todas as áreas da vida, em algum momento ele arriscou. Ninguém conseguiu estabilidade o tempo todo e chegou no topo. Ou seja, a sua vida cristã passa por isso. Tem hora que você vai ter que arriscar pela fé. Você fala assim: meu Deus, mas será que isso que o pastor falou é verdade? Será que eu tenho que dar esse passo de fé, seja em qual nível for? Será que, mas eu estou sozinho. Mas às vezes arriscar, ele vai exigir de você sozinho. Você não vai ter ninguém para arriscar com você. Eu tive já em alguns momentos pessoas que arriscaram comigo, mas chegou uma hora da minha vida que se eu não arriscasse sozinho, eu estava ali sentadinho esperando a morte chegar. Mas pelo menos aqui eu não estou sofrendo, pelo menos aqui ninguém me matou, pelo menos aqui está tudo estável. Eu não gosto dessa palavra, sabe? Eu não gosto dessa palavra estabilidade, porque eu entendo que tudo que estabiliza não tem muito sentido não. Você só é um piloto de navio com mar estabilizado, eu não viajaria com você. Se você é um piloto de avião que só sabe dirigir com o céu de brigadeiro, eu não viajaria com você. Por quê? Porque a gente não sabe a hora que vai acontecer alguma coisa, a gente não sabe a hora que vai vir um embate, a gente não sabe a hora que vai precisar de alguma coisa. Então, esses 4 aqui, eles fizeram
apesar de quem não arrisca, não petisca, eles têm aqui algumas lições para nós. Uma delas é a questão de não ficar parado, amado. Deixa eu falar um negócio para você. Não adianta você querer, é igual assim, hoje eu estava fazendo meu devocional, e aí o pastor disse assim, poxa, teve uma época que eu estava falando tanta coisa, e estava tanta coisa me complicando a vida, que eu tomei uma decisão, eu não vou falar mais. Aí, tudo que chegava perto dele no primeiro dia, ele não falava. Tudo que chegava perto dele no segundo dia, ele não falava. Quando ele foi dormir e foi orar, Deus falou com ele, olha aqui, não está adiantando nada você não falar. Ele dando esse testemunho, não está adiantando nada você não falar. Ele falou, mas como que não? Eu não estou falando nada. Ele falou, então, mas você não está falando nada por fora, mas por dentro você está gritando. O meu assunto não é com você não falar por fora, o meu assunto é com você não falar por dentro. E às vezes a gente quer lidar com algumas coisas fugindo dela, fugindo daquilo dali. Sabe como é que eu vou resolver isso? Não falo disso. É complicado, porque daí você vai só entrando num casulo, e você não vai conseguir sair daquilo lá, porque você vai se sentindo confortável. E o que esses caras aqui fizeram? Eles não ficaram parados, eles foram para algum lugar. Você ficou desempregado? É ruim? É ruim, é ruim, é péssimo. Mas se você ficar parado, dizendo, e agora minha vida acabou, vai ficar pior. Talvez você vai ter que se reengenhar em alguma coisa. Talvez agora que alguém ficou desempregado, e nós temos um caso nesta igreja, de uma pessoa que tinha um bom trabalho, tinha um bom salário, não teve pandemia, não teve nada, nada. Mas ela foi demitida, e ela perdeu o emprego. E como ela perdeu o emprego, eu lembro direitinho, ela chegando, o casal chegando, falou, pastor, ora por mim aí, fui mandado embora, mas eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu tenho um sonho. E eu não teria coragem de pedir demissão, mas eu vou pegar a minha indenização e vou investir nesse sonho. Eu lembro que eu perguntei assim, mas você já avaliou isso aí? Não, pastor, já avaliei e tal, é uma coisa que eu gosto. Amada, ela pegou a indenização e pau! Deu certo, fluiu, virou empresária, expandiu. Agora, a gente vê muita gente que agora de repente foi demandado embora, aí ele pega 100, 200 mil e fala assim, o que está dando dinheiro? Eu vou montar um negócio igual aquele lá porque dá dinheiro. Aí ele quebra, aí ele fica depressivo. Espera aí, não ficar parado não significa que qualquer coisa que fizermos vai dar certo. Tem alguém aí ou não? Tem alguém aí ou não? Não ficar parado não significa que qualquer coisa que eu fizer vai dar certo. Não é assim não. Olha só, a inércia é a maneira mais fácil de fracassar. Jesus em nenhum momento ele ficava parado. Agora o fato dele não ficar parado não o isentava de atravessar momentos difíceis, que queriam matá-lo, que caluniavam, que perseguiram, que pessoas o traíram. Ele continuou, até na cruz ele ainda estava em movimento. Ele falou, ainda hoje estarás comigo. Quer dizer, estarás, nós vamos andar nesse negócio aqui. Por quê? Porque sempre em tempos como esse, a gente tem uma tendência de alguém chegar e falar assim, tá mal, né? Tá mal, né? Oh meu Deus, tá mal, né? O negócio tá mal. E aí, como é que tá? Tá mal, eu abri, mas o negócio tá mal. E aí, tá vendendo? Quando abriu, liberou o shopping, eu demorei 20 dias para ir no shopping. Quando eu cheguei no shopping, eu vi várias lojas que eu conhecia fechadas, eu até me emocionei, saiu lágrimas dos meus olhos de ver. O que eu fiz? Toda loja que eu entrava, eu falava, e aí gente, tá animado? A gente começou, gente, vamos animar. Deixa eu ver um sapato aí, eu não vou comprar, mas deixa eu ver, vamos massagear o músculo aí, vamos para frente. Aí vai dando um sorriso e tal, barará, beleza. Entrava numa loja, todos os vendedores lá. Fala aí pessoal, boa tarde, e aí, na bênção? Como é que tá aí? Tá difícil, né? Falei, não, tu pode dar uma olhada aqui, então uma olhada, vamos movimentar. Por quê? Parado. Tem gente que perdeu 4 meses, ele não fez um curso online,
Ele não assistiu mais mensagens, ele não leu nada, ele matou todas as séries que ele queria ver. Ele ficou 24 horas, tirava umas 4, 5 horinhas para dormir. Eu nessa quarentena, eu assisti 4 séries, aquela de 3 episódios com 150 capítulos, eu assisti todas. Legal, só isso que você fez? Só isso? Quantos alunos, presta atenção nisso aí, aluno, tá tudo ruim o estudo, mas se você não está pegando seus livros, dando uma olhada, pegando uma internet, deixa eu ver isso aqui, deixa eu gastar umas 2 horas do meu dia. Quantas pessoas entraram em lockdown e ficaram parados? Estou pijama o dia inteiro, está até cheirando urina já, e ele está lá, estou de lockdown. Meu amado, você não vai petiscar nada, porque Deus, Ele não tem comprometimento com pessoas paradas. Não, pastor, mas a Bíblia diz: esperei no Senhor com paciência, e Ele se inclinou em meu favor. Mas quem te diz que esse esperar é ficar parado? Esse esperar é continuar fazendo. Tem coisas que eu espero em Deus e eu continuo fazendo. Talvez vá ser diferente o que vai ser feito, mas eu continuo fazendo. Eu continuo caminhando na visão que eu estou enxergando. Agora, eu vou ficar aqui sentado, esperando. Quantos pastores com a boca cheia? Não, eu estou esperando liberar, porque eu estou cuidando da saúde do povo. Então, só que eu acho que tem muita gente que está com a desculpa de cuidar da saúde e não está cuidando da alma mais. Por quê? Porque ele ficou parado, ele está esperando a igreja voltar. Eu não sei nem se esse ano nós vamos juntar as cadeiras. Olha para você ver, eu não sei se esse ano nós vamos pegar as cadeiras e juntar as cadeiras. Agora, e quem está esperando juntar a cadeira? Pensa nessa pessoa, pensa, aquele que está esperando para a sua vida espiritual não morrer, ele está esperando, não, a hora que tiver liberado, meu amado, cadeiras espaçadas, máscara, álcool gel, já foi constatado isso aí. Não adianta ficar nesse extremismo, tem um equilíbrio. Tem pessoas de idade que são do grupo de risco, que estão frequentando já várias igrejas. Qual é o problema? Ela está se sentindo melhor, ela coloca a máscara, ela põe álcool gel, pronto, eu tenho uma tia que não sai de dentro de casa, e a minha mãe sai. Quem é que está errado? Não tem ninguém errado, só que eu tenho uma coisa: a minha tia está cheia de crise lá dentro de casa, cheia de coisas, cheia de medo. A minha mãe estava ficando desse jeito, é depressiva. A minha mãe estava ficando depressiva, sentindo carência de todo mundo. Aí um dia eu falei: minha mãe, mete uma máscara então, vai lá receber o dinheiro. Eu não sei, isso é irresponsabilidade. Irresponsabilidade é o que fizeram. Irresponsabilidade é o que fizeram. Então, meu amado, se você ficar parado, você não vai arriscar, é verdade, mas eu te garanto, a chance de você chegar em algum lugar é muito pouca. Quem está entendendo, diga amém. E nessa hora, ainda bem que os 4 ali decidiram, porque se tivesse pessoas negativas ali, eles teriam morrido. Não vamos não, é melhor uma andorinha na mão do que 2 voando. Ei, Jesus tem hora na nossa vida que Ele manda a gente arriscar tudo. Ele pegou um jovem rico, que foi o único cara na frente dele que saiu triste. Você realmente quer me seguir? Então vende tudo, dá aos pobres e me segue. A Bíblia diz que ele saiu triste. Ele não arriscou tudo. Agora o Pedro arriscou. Barco cheio, rede cheia, pesca maravilhosa. Falou assim: larga tudo e me segue. Ele arriscou tudo. Tem pessoas que arriscaram tudo. Eu, quando comecei, eu arrisquei tudo. Eu ouvi uma palavra, eu poderia ter errado. E eu tinha um plano. Quando eu comecei esse ministério há 13 anos atrás, lá em Cruzeiro, que se fracassasse, eu mudaria de Cruzeiro. Eu ia morar em Guaratinguetá. Por quê? Eu falei: se fracassar um negócio dele, eu não vou ficar numa cidade que é desse tamanhozinho, que todo mundo conhece. Eu vou na padaria e falei: ei, pastor, plantou uma igreja e não deu certo. Eu não ia viver isso, mas eu arrisquei. E talvez não era nem para dar certo, mas porque Deus viu que eu arrisquei, falou: vou abençoar esse cara. E abençoou. Assim como Ele vai abençoar você quando você ouvir uma voz e arriscar, ainda que ninguém arrisque. Você pode dar um aplauso a Jesus aí ou não? Pode melhorar isso aí. Então, é muito legal, por isso que eu fiquei empirrado com essa turma do Fica em Casa, fazendo camarão na moranga. Eles não precisam arriscar nada. Eu queria ver se as empresas deles não pagassem
Eu queria ver se as empresas dele tivessem fechado. Se ele estava lá fazendo uma camarão na moranga, dizendo, fique em casa, e o povo morrendo. Não, amado, a gente tem que pensar um pouquinho mais. E nós vivemos um tempo agora que arriscar, eu decidi arriscar muita coisa. Sabe por quê? Porque nu eu vim, nu eu voltarei, louvado seja Deus. Acabou, porque senão a gente não muda. Quantas pessoas arriscaram as vidas para que a gente pudesse ler a Bíblia? Quantas pessoas morreram para que a gente pudesse ter a Bíblia? Quantas pessoas morreram para que o Evangelho se propagasse? Essas pessoas arriscaram. Então, meu amado, não fique parado. A segunda coisa que eles fazem, eles avaliam a circunstância. Eles não saem amalucados. Eu falo assim, peraí, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Ok, isso aqui está certo. Se a gente for, pode ser que alguém nos dê o que comer, mas pode ser que alguém nos mate. Então vamos lá. Aqui a gente está garantido de morrer de fome. Lá nós temos a probabilidade. Amado, quando a gente vai arriscar, a gente precisa também dar uma avaliada. Como eu disse, quando eu fui plantar essa igreja, no meu coração, eu avaliei, falei, cara, se der errado, o que eu faço? Bom, se der errado, eu não quero que dê errado, mas no outro dia, eu pego um caminhão, ponho minha mudança e moro para Guaratinguetá, porque o meu trabalho não dependia de morar em cidade nenhuma, eu podia morar onde eu quisesse no Vale do Paraíba, que não mudava nada. Eu avaliei aquilo ali. Quando eu fui começar o primeiro culto, colocando o terninho, fazer culto na garagem de terno, irmão, pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder. Eu cheguei para minha mulher, era 18h30, sentadinho de terno na cama, dia 8 de outubro de 2006, eu falei assim, nega, você sabe que a hora que a gente abrir ali aquele culto, não tem mais como voltar. Não, eu sei. Não, mas você sabe mesmo, nós não podemos fazer isso aqui hoje, e amanhã, assim, não sei, pô, tá complicado. Não. Você acha que só porque a gente tinha essa convicção, não dava frio na barriga? Não tivemos medo? Eu vou falar sobre isso? Claro! Eu não tive um ministério como o pastor Alexandre teve, como todos os pastores que da nosso ministério teve, na hora de plantar uma igreja. Eu não tive isso. Hoje eu estava fazendo uma live com o Fabinho, e ele falou que em 2006, depois eu vou até confirmar, ele jogava num time por um salário mínimo, e era perto de R$400. O salário mínimo hoje é o quê? 1.050. O aluguel de uma igreja sem ninguém, na época, em 2006, foi R$2.500. Se nós pegarmos 6 vezes 4, foi quase 7 salários mínimos. O aluguel da igreja que em 2006 nós alugamos. Que hoje nós estamos falando em R$7.400. Eu tinha um dízimo de uns R$2.500 na época. E eu fui e arrisquei tudo. Falei, se não entrar eu estou ferrado. E meu irmão, uma hora entrou, outra hora não entrou, mas eu avaliei. Eu não fiz um negócio assim. Quando eu fui vir para cá, eu avaliei tudo. E toda a minha avaliação não deu em nada. Toda a minha avaliação, pastor André. 100% do primeiro item ao segundo item, tudo que eu avaliei, nada deu. Mas um dia eu falei diante de Deus, falei, se o Senhor, eu vou dar tudo que eu tenho. Eu só tenho uma casa que eu pago e que eu moro. Eu vou dar tudo que eu tenho, vou até o final. Se eu não me matar, vai dar maior zebra. E Deus virou o quadro, e graças a Deus, mas eu avaliei. Mas deu tudo certo na hora? Não. Então quero dizer para você, tem hora na sua vida que você vai avaliar, você vai ter atitude e não vai dar certo. Mas se Deus te mandou fazer, pode ter certeza que na hora certa o milagre acontece. É assim, eu aprendi. E como é bom eu poder dizer para você, amado, ai pastor, eu tomei assim, fia cara,
Você já deu uma avaliada? Você entende do assunto? Não, então para. Deus te dá uma palavra? Não, eu estou achando. Então para. Então para. E olha que para vir para cá, minha esposa viu. Nós tivemos confirmação. Confirmação. E não foi uma não. A última foi dentro do carro, olha para você ver, isso aqui, dentro do carro, indo para a igreja, eu, minha mulher, meu filho e minha filha, e eles tudo dizendo assim, ai pai, eu não vejo esse negócio de ir para São José, lembra disso, pastora? Eu não vejo esse negócio. A Alessandra falou, ai, eu vou sair de perto do meu pai, da minha mãe, eu não estou vendo paz nesse negócio, e eu falando, mas Deus colocou, eu ia mandar alguém, e as crianças, não, eu lembro que o Daniel era menorzinho, ele falou assim, tendo piscina onde a gente for morar, para mim tá bom, quer dizer, não está nem aí para as coisas de Deus, não está nem aí para nada, tendo piscina para a gente nadar, eu quero mais que o mundo termine em barranco para morrer encostado. Na hora, indo para a igreja, na época de Nextel, toca o Nextel, um irmão que eu ganhei para Jesus, que eu batizei, eu falo para ele, ele me liga, pastor, consegui seu telefone. Eu falei, pô amado, fala mais um pouco, eu não estou lembrando não. Aí começou a falar, eu falei, rapaz, é você? Falei o nome dele, sou eu, pastor. Ele falou assim, pastor, pelo amor de Deus, eu mudei para São José dos Campos, planto uma igreja aqui em São José dos Campos. Pairou um silêncio, pairou um silêncio. Eu falei, e agora? Daquele dia em diante, nunca mais eles falaram nada, pelo menos para mim. Eu não vou entender que isso é uma coincidência, eu vou entender que aquilo foi uma resposta. Agora, com todas as respostas, por exemplo, vou te dar mais uma. Eu tinha ganho um terreno do meu sogro com a minha sogra de 1000 metros. Nós fizemos a planta da casa. Terminamos em novembro a planta da casa. Iremos começar a obra em fevereiro. Em dezembro, um homem de Deus chega em mim e diz assim, eu tenho um recado de Deus para você. Eu falei, meu Deus, qual que foi? Não mexe com tua casa, porque em 3 anos Deus vai te arrancar daqui. Eu cheguei para minha mulher e falei para ela, ela só chorou, mas bateu no espírito, nós não mexemos mais com aquilo. Exatamente 3 anos e 15 dias depois, nós estávamos mudando para São José dos Campos. Mas com todos esses sinais, as coisas não foram fáceis. Então mesmo para você arriscar, você vai ter que ter atitude, você vai ter que se mover, você vai ter que avaliar, mas você não pode ter medo na hora da crise. Terceira coisa, o que eles mais fizeram, pastor? Eles fizeram isso aqui, Coloca Atos 23:11. Atos 23:11. Eu sei que tem pessoas que estão sendo inspiradas a fazer alguma coisa hoje ainda. É isso mesmo. Se você está sendo inspirado a fazer, você vai precisar só desse item agora. E mais nada. Atos 23:11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, do apóstolo Paulo, disse, coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Espera aí, mas não estava tudo fácil para o apóstolo Paulo, não. Pelo contrário, o pau estava quebrando nele. E Deus não tirou ele, Deus só falou assim, Paulo, tenha coragem, viu? Porque essa coragem é a que eu quero usar para você fazer isso aqui. Essa palavra encheu o meu coração. Peraí, eu tive coragem para fazer um negócio numa cidade, mas eu tenho que ter coragem também para continuar fazendo um negócio em outra cidade. Não adianta, fé eu tenho, amor eu tenho, visão eu tenho, está tudo certo. Mas agora você precisa ter coragem. Paulo, coragem. Não falou assim, Paulo vai orar, Paulo vai ler a Bíblia, Paulo... Não, ele pôs-se de lado e disse assim, Paulo, coragem. Amado, para arriscar, você vai ter que ter atitude, você vai avaliar, mas se você não tem coragem... Eu descobri uma coisa. Eu tinha perdido a coragem. Eu tinha perdido a coragem. Por que eu tinha perdido a coragem? Porque eu comecei a ver
o que eu tinha conquistado vazar entre os meus dedos. E quando eu consegui estancar, ao invés de eu ter coragem, entrou o medo. O medo de perder o que tinha. O medo de abrir mão do que eu tinha conseguido segurar. E aí um dia, eu recebi essa palavra: meu filhão, se você não tiver coragem, até o que você tem lhe será tirado. Até o que você tem. Continue. Não, mas eu estava quase... Continue. E meu amado, eu não tenho dúvida, se naquela hora Deus não tivesse me dado um batismo de coragem, eu não sei nem se eu estaria aqui hoje. Sabe por quê? Porque quem não arrisca não petisca. E se tem um negócio que envolve Deus, é quando você tem uma atitude de fé. É quando você tem uma atitude ousada, pelas causas dele e pelo propósito dele, tá? Devagar. Pelas causas dele e pelo propósito dele. Porque Davi foi levar um queijo para os irmãos. E Davi fez tudo isso. Ele foi levar um queijo para os irmãos. Os irmãos contaram para ele o que estava acontecendo. Ele falou: peraí, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou ter uma atitude. Eu não vou deixar esse negócio desse jeito, não. Eu vou fazer alguma coisa. Quando ele falou, eu vou fazer alguma coisa, ele falou assim: vem cá, você está sabendo o que ganha quem vencer esse gigante? Ele avaliou. Ó, você vai casar com a filha do rei, você vai ter isenção de IPTU, de IPVA, você vai ter o carro do ano, todo ano você vai poder trocar de carro, pode pôr aro 20, pode pôr isso filme, você pode passar 200 por hora que você não vai sofrer multa. Uau, eu vou lá matar esse gigante. Só que daí, quando ele chegou para matar esse gigante, colocaram uma armadura nele. O que você tem para lutar? Eu tenho um estilingue aqui. Não, vem cá, vou te dar uma armadura. Ele não soube andar com aquilo ali. Eu acho que o maior segredo para você arriscar é você andar com o que você sabe. Eu passei um período querendo andar com o que os outros sabiam. Sabe, com medo de errar, eu vou andar com o que os outros sabem. Ou não, irmão, se amanhã eu enfiar a cara na parede, você não esquenta não, eu volto e tento de novo. Porque eu aprendi que aquele medo que eu vivi, eu nunca iria viver meus melhores dias. Você tentou fazer um negócio, não deu certo? Você já aprendeu que deu errado, pelo menos isso já melhorou. Agora você vai partir para cima. Agora, cuidado, porque se você conversa... Por isso que tem muita gente frustrada no casamento, que está 30 anos casado, e aí chega uma pessoa e fala assim: poxa, eu estou pensando em casar. E fala: meu Deus do céu, para com esse negócio. Entra nessa não, você não tem noção que delícia que é a vida de solteiro. Para com isso. Por quê? Porque ele está frustrado. Ou tem aquele que está estabilizado, mas custou tanto para ele chegar naquele lugar que ele fala assim: olha, não é mole não, hein? Casamento, você manter, casamento, durar, casamento até a morte que o separe. Olha, ele está estabilizado. Talvez no coração dele ele não quer que você sofra por alguns embates. Do mesmo jeito um empresário, do mesmo jeito um pastor. Sabe o que eu reparei no período que eu estava sem coragem? Que eu gostava de conversar com pastores que não tinham coragem. Eu gostava de ouvi-los. Eu falava assim: eu não vou plantar mais igreja não. As pessoas traem a gente, as pessoas usam o ministério da gente, as pessoas usam os recursos que Deus confia no nosso ministério. Eu não vou fazer mais isso não. Eu falo para você, eu já parei com isso faz uns 20 anos, Paulo. Eu gostava de ouvi-los. Eu gostava. Eu não quero mais saber desse negócio, sabe? Até que uma igreja assim, equalizada, sabe? Mais tranquilo, você não precisa ficar. Eu falo para você, Paulo, eu via você nessa loucura de plantar igreja, eu via você nessa loucura de enviar pastor, eu via você, é isso, cara. É legal, legal, e eu fui, é legal. Mas teve um dia que eu acordei e falei: peraí, Deus me ungiu com um espírito de covardia. Eu não posso impedir ninguém de ser mau caráter, mas eu não posso ser um zero à esquerda para impedir que alguém me fira.
Aí começou a vir um batismo de coragem novamente, um batismo de ousadia novamente, um batismo de graça para realizar novamente. Talvez nessa hora, no meio de uma pandemia, quantas pessoas estavam para abrir um negócio, nem conseguiram abrir e já fecharam. Agora esse dia Paulo me mostrou uma coisa que na pandemia teve gente que começou a namorar, noivou e casou. É verdade? Foi isso que aconteceu? Vai casar, já namorou, noivou e vai casar. É uma pandemia. Então quer dizer, esse cara tem que ter coragem também, né? Vamos lá, né? Cá entre nós. Então, meu amado, tem que ter coragem. Amado, erramos muito em permitir, na hora que estamos cheios de coragem, a influência de pessoas que nem sempre são corajosas, nem sempre são motivadoras. Pelo contrário, estão sempre com o pé atrás de que algo vai dar errado. Essas pessoas nunca vão te ajudar. Pelo contrário, essas pessoas vão atrapalhar você. Teve muitas pessoas que me incentivaram muito na vida, mas eu não sei por que pararam de me incentivar. Eu não tenho mais tempo com elas, porque elas vão me atrapalhar. Assim é a sua vida também. Se você tem pessoas que te impulsionam, cara, você viva em volta delas. Mas se você tem pessoas que te puxam, que sempre tem uma palavra de dúvida, de preocupação, meu amado, dificilmente se aguenta. Eu não aguentei. Escute, pessoas que te inspiram devem ocupar os primeiros lugares. Por isso Deus, Ele não é segundo lugar na vida de ninguém. Tem pessoas que acham que Deus é segundo, terceiro, quarto, quinto. Não é. Não é. Ele não está. Deus é o quinto lugar. Tem tanta gente dizendo que ama a Deus, e Deus fala assim, não, realmente, Ele até me ama, mas como é que eu faço se a Bíblia diz que os que me amam ouvem e obedecem a minha voz? Como uma pessoa vai provar biblicamente que ele ouve, ama a Deus e não faz nada que Deus manda? Eu não sei. Tem que ter coragem para fazer o que Deus manda. Olha, às vezes ficamos esperando o melhor momento, porém, suas melhores oportunidades podem acontecer num pior momento. Eu não encontrei Jesus no meu melhor momento. Eu encontrei Jesus no meu pior momento. Eu não encontrei Jesus porque estava tudo lindo. Eu falei assim, eu estou sentindo um vazio de existência. Eu vou procurar Deus. Não, eu procurei Jesus. Estava no meio de uma porcaria, de uma vida complicada, num momento difícil financeiro. Foi assim que eu fui procurar Jesus. Não teve nenhum amor, não teve nenhuma paixão, não teve nenhum quebrantamento, não teve nada. Mas Deus viu a sinceridade que eu fui procurá-lo. E Ele me ouviu. Agora, por que nós devemos entender que quem não arrisca não petisca? É porque os nossos caminhos são diferentes dos caminhos de Deus. Você não vai conseguir falar a Deus, vai ser assim, vai ser assado. Não vai. Eu adianto para você, pode confiar, porque não é assim. No início da caminhada é como uma criança com o seu pai. Meus filhos, quando era pequenininho, esse dia a gente assistiu uma fita, o Daniel correndo no sofá com a Paulinha para lá e para cá, em cima do sofá assim, correndo. Era um sofá em L. E os dois corriam, dançando Aline Barros ainda, homenzinho torto, sei lá qual que era. E os dois cantavam, os dois cantando, correndo para lá e para cá. Só que eles cresceram. Se eu chegar lá em casa e ver os dois correndo no sofá, vou ter que expulsar que é demônio, porque não é normal isso. Não, eu estou lá, os dois correndo para lá e para cá. Então, o apóstolo Paulo, ele disse isso aqui, ó. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Quer ver? Coloca aí, 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios 13, 11. Quando o ministério de louvor sobe, ele está dando uma dica para a gente. Vai embora, pastor, que chegou a nossa vez. Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu pensava como menino. Eu raciocinava como menino. Tem problema isso? Não. Não. Eu vejo algumas coisas que eu falei 10 anos atrás, era coisa de menino. Sim. Era coisa de menino. Eu vejo sentimentos que eu tinha 10 anos atrás, era coisa de menino. Sim, coisa de menino. Mas qual é o problema então? É que quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino.
Agora, você não tem como se tornar, vou colocar adulto, que é menino e menina, é homem, é mulher, é só isso, tá, irmão? Que passar disso é de procedência maligna. Então, olha aqui, quando eu me tornei homem, quando eu me tornei um adulto, eu tenho que largar as coisas de menino. Por isso que na igreja, quando tem muitos adultos espirituais, mas o comportamento dele é de menino, tem alguma coisa que não bate. Uma pessoa chegar agora 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, ele ainda é um menino. Mas está 4 anos na igreja, 5 anos na igreja, você não pode arriscar, porque criança não arrisca. Criança não arrisca. Não. Criança corre perigo, é diferente. Ele não avalia nada, ele atravessa a rua correndo para pegar uma pipa, porque ele é criança. Então nós precisamos ter cuidado, volta o texto lá, nós precisamos ter cuidado, porque não é você sair agora arriscando tudo, é você entender, peraí, eu quando sou menino, eu penso e raciocínio, como menino. Às vezes lá em casa, a gente tem muito, hoje né, todo mundo mais maduro, existem discussões. E aí as discussões já não é mais coisinha de menino. Ó, você não vai ficar assistindo, qual que é o desenho que eu não deixava vocês assistir, que vocês quase choravam? Hã? Os Incríveis, porque tinha aquele demôniozinho no final. E eu e a Alessandra acreditava que aquele demôniozinho ia entrar no nosso filho. Ele não vai assistir. Tinha outro também. Qual que era outro, Daniel? Cadê o Daniel? Hã? Eu não entendi. Todo mundo odeia o Chris. Se meu menino vê isso, todo mundo vai odiar ele também. Não vai assistir todo mundo. Eu quero que todo mundo ame o Chris, e não que todo mundo odeie o Chris. Mas eles cresceram. Eu vou ficar perdendo tempo? Não, eles têm que entender isso aqui, ó. Quando eles eram menorzinhos, você vai ficar ouvindo essas músicas, vai te levar para Satanás, hein? Agora eles são maiorzinhos, eles têm que filtrar, ué. Quem eles assistem. Por quê? Porque tornou grande. Na igreja é assim. Eu vejo que tem muito bebezão de 5, 7, 10 anos na igreja. Bebezão. Líder bebezão. Voluntário bebezão. Ovelha bebezão. Por quê? Porque está grande de corpo, mas está pequeno de mente. Quem está entendendo aí? Eu estava no pêssego e de repente joguei um espinafre, né? Deu uma amargada, né? Mas é normal. Mastiga assim, engole que vai, porque isso vai te fazer bem, ué. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava. Você acha que eu pego minhas mensagens de 13 anos atrás, e as outras, 13 anos eu não tenho mais, mas até uns 10 anos tem umas aí perdidas. Eu ouço aquilo, eu falo assim, Deus foi bom comigo. Eu era menino, tinha coisas que eram o meu ambiente. Aí você vai crescendo, você vai entrando num nível de revelação. Se você pegasse um crente de 100 anos atrás, nem vou lá atrás, 100 anos atrás, ele andava num nível de revelação. Agora, a gente já anda num outro nível de revelação. Se você me falasse dessa parede preta, há 5 anos atrás, porque há 5 anos atrás, um monte de igreja grande já era preta. Eu era meio menino, eu falei, Deus me livre, igreja de Satanás, eu não concordo, Deus não pode habitar naquele lugar, aquilo está em trevas. Por quê? Porque existiam coisas e Deus permitia que eu era menino. Eu não tinha maturidade para alguém chegar aqui, como aconteceu. Chegou uma pessoa e falou assim, pastor, eu preciso falar um negócio com o senhor. A pessoa da igreja, está na igreja ainda, tranquilo. Pastor, eu preciso falar um negócio com o senhor. Eu falei, o que foi, querido? Não, é particular. Eu falei, poxa, então tá bom, vem cá, o que aconteceu? Ai, pastor, eu não estou me sentindo bem nessa igreja preta. Eu não estou tendo paz nessa igreja preta. Se eu fosse um menino, eu falava assim, tem um monte de igreja, procura uma igreja para você. Por quê? Era menino. Mas como eu cresci, eu falei, irmã, deixa eu te falar uma coisa. Deus não habita em templo feito por mão de homem, não é isso? Não é. Deus criou todas as cores. Irmã, você sentiu a presença de Deus hoje? Até senti. Então, irmã, fica tranquila. Vamos louvar a Deus? É verdade. Por quê? Porque eu não falo mais como menino. O que significa isso? Tem a ver com coragem. Você vai ter que ter coragem para assumir as coisas que Deus fala com você.
Você vai ter que ter coragem para caminhar quando ninguém caminhar com você. Porque a Bíblia diz ali, e depois você vai ler aquele texto que Deus chegou do lado, Paulo estava no meio do quebra-pau. Deus poderia ter dito: ô meu filho, você está sofrendo muito, eu vou aliviar você, eu vou levar você para mim, esse mundo não te merece, essas pessoas não te merecem. Foi isso que ele fez? Não. Ele chegou e falou: Paulo, coragem. O que você fez em Jerusalém, você vai precisar dessa coragem para fazer em outro lugar. Meu amado, talvez alguma coisa deu errado nessa pandemia para você. Coragem, porque Deus vai te usar em outro lugar, para a glória dele. Você pode aplaudir e ficar de pé? Não, aplaude com vontade. Eu quero orar por você que está aí na internet. Eu quero orar por você que está aqui. Coragem, coragem. O incentivo que Paulo recebeu é coragem, coragem. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. E quando tudo der certo, o crédito vai para Ele. E quando tudo der errado, confie nele, que é problema dele resolver. Para terminar aqui, quem se adianta governa. Somente os corajosos dão um passo de fé. Somente os corajosos. Somente os corajosos. Eu tenho comigo que aquilo que eu não recebi é minha missão dar. Eu não recebi um discipulado, é minha missão discipular. Eu não recebi muitos apoios, é minha missão apoiar. Eu não recebi muitos incentivos, é minha missão incentivar. Por quê? Porque tudo aquilo que você não recebe e que te faz falta, pode ficar tranquilo, hein? Que é uma boa dica daquilo que Deus quer que você resolva. O pastor Mike Murdock, ele diz: aquilo que te revolta é uma boa resposta do que você tem que fazer. Então, quem se adianta governa. Nada de extraordinário acontece sem se arriscar. Pedro no barco, no meio da tempestade, ele se arriscou. Por que ele se arriscou? Porque ele ouviu uma voz: vem. Ah, pastor, mas ele andou um tempo. Mas foi o único que andou, porque ele se arriscou. Você nunca parou para pensar, por que os outros não saíram? A partir do momento que um apóstolo, um discípulo viu Pedro andando sobre as águas, por que ele não saiu? Será que é porque Deus não tinha poder para sustentar dois? Ou todo mundo? Ou será que é porque nem todos tiveram a ousadia e a coragem de Pedro? Enquanto pessoas que te inspiram, e você pode ter certeza, quando você desanimar, eles terão uma palavra. Mas, se essa palavra lhe faltar, lembre que Deus, pondo-se do lado de Paulo, diz: coragem, meu filho. Vamos embora, coragem. Eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Todos. No dia tenebroso ele está ali. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, coloca aí. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Avalie sempre, tenha atitude, tenha coragem, mas nunca se esqueça, nenhum risco que você correr pode tirar desse foco aqui, pode te tirar desse foco. Pô, volta ali. Assim, fixamos os olhos naquilo que se vê, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. O que tem de pessoas que arriscam se envolver com pessoas erradas, se envolver em negócios errados, em atitudes erradas, porque eles estão focando o que eles estão vendo. Eles estão focando o que eles podem apalpar. Eu tive um testemunho essa semana que eu estou assustado. Eu descobri que um amigo tinha um irmão mais velho. Um amigo há mais de 13 anos. Tinha um irmão mais velho. E eu não sabia. E faz 20 anos que esse irmão mais velho não vê a família. Por quê? Casou com uma pessoa sem Deus. E essa pessoa sem Deus
o tirou da casa dos pais e o tirou da casa de Deus, e ele nunca mais voltou, nem na igreja, nem na casa dos pais. Isso é verdade, isso não é livrinho que eu li não, estou assustado. Eu até quero entender essa história. Por quê? O rapaz perdeu a vista do que é eterno, criado na igreja, criado aos pés do Senhor, mas uma hora ele perdeu a visão. Então não é arriscar em coisas que podem tirar o eterno pelo transitório. Só para você ter uma ideia, morreu o pai dele e ele não foi ver. É para a gente pensar. É para a gente pensar. Cuidado em arriscar tudo. Agora eu vou dar uma acalmada. Cuidado em arriscar tudo. Coloque aquilo ali, ó. Eu vou arriscar tudo, mas eu vou preservar os princípios eternos? Ok. Eu vou arriscar tudo porque eu tenho que dar um jeito na minha vida? Cuidado. Abre suas mãos aí. Você que está na internet, abre as suas mãos. Pai, no nome do Senhor Jesus, em tempos como esse, somos tendenciosos a nos acovardar, a nos entristecer de tal maneira que perdemos o foco do futuro, perdemos a visão do horizonte, perdemos a doce presença do Senhor, perdemos o desejo de orar, perdemos o desejo de confiar, perdemos e vamos esvaziando, e nessa hora arriscamos tudo que nos tira do teu caminho. Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas cessem hoje esse arriscar tudo, mas do mesmo jeito, Deus, que o Senhor inspire, que o Senhor os revista de poder para dar um passo de fé quando ouvirem a sua voz, assim como Pedro, quando no meio da escuridão, no auge de uma tempestade, ouviu o Senhor o chamando: se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. E o Senhor disse: vem. O Senhor não acalmou o mar, o Senhor não acalmou a tempestade, mas o Senhor disse: vem, e ele foi. Eu profetizo em nome de Jesus, que haja um batismo nesse lugar, que haja um batismo na nossa vida, de coragem, de ousadia, para a honra e para a glória do teu nome, porque os nossos melhores dias, esse ano, eu profetizo, esse ano, pessoas irão viver os melhores dias, em nome de Jesus. E só quem crê, dá um aplauso a Jesus. Vamos adorar a Deus.